Olá, o Notícias da Câmara desta terça-feira, dia 17 de março, está no ar. E o assunto, é claro, é coronavírus. Em São Paulo foi confirmada a primeira morte pela Covid-19, um homem de 62 anos. Até o momento, o Brasil registra 301 casos confirmados. O Rio Grande do Norte tem um caso confirmado e 33 sob suspeita. Lembrando que os testes para diagnosticar o coronavírus podem levar de 15 minutos até 7 dias. E na tarde desta segunda-feira, a governadora Fátima Bezerra fez uma convocação a prefeitos e secretários do Rio Grande do Norte para discutir o plano de contingência ao coronavírus. A governadora Fátima Bezerra se reuniu com chefes dos poderes estaduais, prefeitos e autoridades da saúde do estado e de Natal. No encontro foi apresentado o plano de contingência para combate ao coronavírus. Ao final da reunião, a governadora falou das medidas que serão adotadas e destacou a necessidade de pleitear junto ao governo federal mais recursos para enfrentar esse momento de pandemia. Não só o governo do Rio Grande do Norte, mas todos os governadores, o Fórum dos Governadores do Brasil, estão pleiteando mais recursos junto ao governo federal. E nesse contexto, por exemplo, nós destacamos aqui a necessidade imediata de descontingenciamento de 21 bilhões de reais para a saúde, que são recursos que foram contingenciados em função da lei do teto de gastos a nível federal. Destacamos os decretos que já foram publicados, que dizem respeito ao funcionamento dos serviços públicos, que diz respeito ao trabalho exercido pelos servidores públicos. Aqui também nós discutimos já os estudos em curso que provavelmente levarão à paralisação das aulas na rede estadual. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, que também esteve presente na reunião, destacou algumas providências já tomadas pelo município no combate ao coronavírus e disse analisar a possibilidade de antecipação das férias escolares do meio de ano na rede municipal de ensino. Já capacitamos quase 1.000 pessoas para atuar no combate e prevenção ao coronavírus. Estamos estudando e vou me reunir logo mais, depois dessa reunião com a governadora, com a nossa equipe, para analisar a possibilidade de antecipar as férias escolares aqui na capital para evitar aglomeramento, principalmente de jovens e estudantes. E, além disso, também vou discutir, aprofundar, juntamente com o governo, ações conjuntas para nós nos posicionarmos e adotarmos medidas concretas do governo do estado em parceria com a prefeitura municipal. Ainda durante a reunião, representantes da saúde apresentaram um panorama sobre a situação do coronavírus no Rio Grande do Norte. O único caso confirmado, uma paciente de 24 anos já está curada, como afirmou o secretário municipal de saúde, George Antunes. Só um caso. Os casos suspeitos ainda seguem em investigação, em monitoramento, mas ainda são casos suspeitos. Ainda durante a reunião, representantes da saúde apresentaram um panorama sobre a situação do coronavírus no Rio Grande do Norte. Até esta segunda-feira, são investigados 32 casos suspeitos, outros 25 descartados e um único caso confirmado. Só temos um caso confirmado que é importado, ainda não caracteriza uma transmissão local, mas ela poderá já estar ocorrendo porque a demora no resultado do exame, ela pode levar até de 5 a 7 dias. Nós temos mais de 30 suspeitos já e alguns com espera de resultados que vai para o Instituto Evandro Chagas em Belém do Pará. O que nós hoje discutimos na reunião é que temos que agir para prevenir e conter a propagação da doença. Iniciamos já o trabalho pela vigilância, agora estamos estruturando a rede de assistência para os casos que possam vir a surgir daqui para frente. A rede de assistência médica, a rede de assistência hospitalar e de pronto atendimento. Isso o município já está trabalhando fortemente por determinação do nosso prefeito e estamos já quase prontos para receber esses casos que porventura, torno a repetir, porventura venham a existir na nossa capital. O
presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte falou que o plano de contingência apresentado pelo governo será adaptado para cada município. Esse decreto que o governo também publicou na sexta-feira, a gente deve replicar, com certeza, por municípios, para que sejam tomadas essas providências de bloquear, né, essa cadeia de transmissão do coronavírus nos municípios do Rio Grande do Norte. Com o aumento da propagação do coronavírus no mundo e a declaração da Organização Mundial de Saúde, que classificou a doença como pandemia, a preocupação é real. Mas, de acordo com o infectologista Kleber Luiz, não há motivos para pânico. O Covid, ele, em 85% dos casos, vai causar um resfriado comum e as pessoas vão ter uma gripezinha fraca e vão ficar boas. Os idosos, sim, poderão desenvolver uma pneumonia ou fazer uma forma mais grave da doença. Então, o que a gente precisa é focar os esforços em tratar os idosos, cuidar dos velhos. Essa é a grande medida que deve ser feita. Não há motivo nenhum para pânico, nada disso. E a governadora Fátima Bezerra anunciou há pouco que as aulas na rede estadual de ensino e também na rede privada serão suspensas por 15 dias a partir desta quarta-feira. A medida atinge cerca de 1 milhão de alunos, praticamente 1/3 da população estadual. São 220 mil na rede estadual, 600 mil na rede municipal e cerca de 170 mil alunos na rede privada. Já a Prefeitura de Natal definiu que as aulas na rede municipal de ensino serão suspensas a partir desta quarta-feira. Inicialmente será feita a antecipação do recesso escolar, programado para o mês de julho, para não haver prejuízo aí ao ano letivo dos alunos. A Arquidiocese de Natal divulgou novas orientações aos fiéis. Hugo Fernandes. Enquanto existiu o risco de contágio e proliferação do coronavírus, os bispos aqui do estado recomendam que as igrejas não realizem procissões, seminários, assembleia e outros eventos de maior porte. Para evitar a aglomeração de pessoas, uma outra recomendação é de que as igrejas que tenham o maior número de fiéis aumentem o número das celebrações. A orientação é de que as pessoas evitem um maior contato físico entre elas, sobretudo no momento do abraço da paz e do Pai Nosso. Até que a pandemia seja superada, a recomendação é de que idosos e demais pessoas que integram o grupo de risco acompanhem a liturgia de casa. A Polícia Federal também adotou medidas para conter o avanço do coronavírus. A PF vai restringir a emissão de passaportes e a regularização migratória de imigrantes, mesmo que previamente agendados. Os serviços serão limitados às situações de extrema necessidade, como, por exemplo, a emissão de passaporte para as pessoas que tenham viagem devidamente comprovada nos próximos 30 dias e pedidos de regularização migratória nos casos em que a comprovação da condição do imigrante no país seja indispensável para o exercício inadiável de direitos essenciais. Estabelecimentos já começam a adotar medidas de prevenção ao coronavírus. Entre elas, a redução de mesas para aumentar o distanciamento entre os clientes. Iana trabalha como vendedora, mas muita coisa mudou na profissão e no dia a dia depois que o coronavírus passou a ser motivo para redobrar os cuidados. Mudei alguns hábitos, inclusive deixando de ir ao shopping, evitando os lugares muitos aglomeração e lavando mais as mãos e tendo uma preocupação de usar o álcool gel, que eu não tinha esse hábito. Medidas de prevenção também foram adotadas por este restaurante, que ampliou os cuidados com higienização dos itens de uso comum e reduziu o número de cadeiras e mesas para manter uma distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas. Apesar de não termos tantos casos aqui em Natal, mas a gente acredita que a empresa começa com a responsabilidade social. Então, a gente, mediante isso, alerta isso, a gente tomou a iniciativa, após essas repercussões maiores no final de semana, de que faríamos algumas pequenas mudanças para dar segurança ao cliente, aos nossos funcionários também. No caso, alguns espaçamentos entre as mesas, né? A gente retirou algumas mesas, cadeiras. Começamos a limpar também as comandas, os cardápios a gente já fazia essa limpeza, né? A partezinha dos pinpads, onde são as maquinetas que o pessoal digita, os números dos cartões.
A parte também que o pessoal geralmente utiliza nas mesas, seja pimenteiro, adoçante, justamente para tentar minimizar o máximo possível e dar um pouco mais de segurança para os nossos clientes, né? Um aviso foi colocado na porta do restaurante, que ainda não registrou mudanças no movimento. Mas a expectativa, segundo Catarine, proprietária do lugar, é que os pedidos por telefone aumentem. Claro que a tendência é, de fato, o delivery aumentar. Então, inclusive, no nosso próprio anúncio, a gente informou que a gente vai tentar, estamos engajados a conseguir continuar atendendo de forma rápida, independente do aumento da demanda. É uma tendência também que as pessoas comecem a evitar principalmente aqueles horários de maior pico, né, em restaurantes, seja no horário específico de almoço de meio-dia às 2. Então pode ser que os clientes comecem a vir um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, passem mais para buscar do que comer no próprio restaurante. Então assim, isso a gente já está prevendo que vai acontecer, a gente só não tem certeza de em quanto tempo e como vai ser, né? Os clientes já notaram as mudanças e aprovaram as medidas, que na verdade garantem mais segurança para cada um. Eu acredito que traz um certo conforto, né? Então a gente se sente um pouco mais seguro em estar frequentando o estabelecimento. A gente sabe que Natal só teve um caso confirmado até agora, é muito mais o pânico causado entre as pessoas de informações desencontradas na realidade, mas que isso traz um pouco mais de conforto, saber que o lugar que eu estou frequentando, a empresa está tomando cuidado de fato com a higiene, com os processos, então é mais o aprendizado da gente levar isso no dia a dia e viver uma vida normal, mesmo tendo os perigos da nova doença. Quando a gente chega no restaurante, que a gente vê essas medidas adotadas, a gente já tem uma sensação de segurança melhor, né? Que o estabelecimento está se preocupando com a gente de dar essa segurança. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte decidiu suspender todas as atividades acadêmicas por tempo indeterminado, a partir dessa terça-feira. A decisão foi tomada nesta manhã pelo vice-reitor da instituição, Enio Ferreira de Miranda. Ainda segundo a universidade, o trabalho administrativo não será interrompido por enquanto, mas esse quadro poderá mudar nos próximos dias, a depender do comportamento da pandemia. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, também vai paralisar por tempo indeterminado as aulas nos campi. A suspensão das aulas já passa a valer nesta tarde de terça-feira. O IF segue com as atividades administrativas até o final do expediente, para determinar estratégias de organização e continuidade das atividades de forma remota. E mesmo com toda a mobilização das instituições para conter o avanço da Covid-19, a data final para declarar o imposto de renda segue sendo o dia 30 de abril. Uma universidade particular aqui na capital potiguar disponibiliza serviço gratuito de preenchimento e envio do documento. Entre tantos documentos e comprovantes, nem sempre é fácil saber o que é importante na hora de declarar o imposto de renda, ainda mais por conta própria. Giordano prefere nem arriscar. Em anos anteriores já tivemos problemas aí com a Receita, nada grave, mas por falta realmente de informações. E o núcleo mais especializado pode com certeza nos ajudar nisso aí. Nesta Universidade Particular de Natal, o socorro para quem ainda não declarou o imposto de renda vem de professores e alunos de ciências contábeis. De graça, basta doar 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para instituições de caridade. Nós temos alunos aptos a receberem, né? Então, eles vão fazer a conferência do documento, o contribuinte já precisa trazer os documentos com o informe de rendimento, que é disponibilizado pelas empresas. Então, até o final de fevereiro, as empresas enviaram a informação para a Receita Federal. Então, o contribuinte precisa trazer essa informação para que não haja divergência dessa informação. Traz comprovantes de despesas médicas, despesas com educação, saúde, documento de dependentes, que precisa ter CPF dos filhos e da esposa, em caso de cônjuge. Então, precisa ter os informes de rendimento. Se teve rendimentos isentos e não tributáveis superior a 40 mil, precisa declarar. Então, o público-alvo hoje, o valor que tem que ser declarado é acima de R$ 28.559,70. E caso ele tenha bens também acima de 300 mil, ele precisa declarar. Bianca é estudante do 7º período de Ciências Contábeis. Este é o 2º ano em que ela participa do projeto, que não ajuda só a população. Em sala de aula a gente não vê tanto como fazer, a gente vê por cima. Já que no laboratório, na prática, a gente começa a realmente pegar para ver realmente. Porque a sala de aula, sabemos que a gente
é totalmente diferente do que acontece, né? E aqui é um projeto que é muito importante, eu acho que para os alunos. Toda universidade, se pudesse ter projetos assim de prática, que vai agregar valores ao próprio aluno. A coordenadora do Núcleo de Apoio Fiscal da universidade afirma que no ano passado o projeto atendeu 900 contribuintes. A meta para este ano é atender 1.000 pessoas. Mas, por enquanto, a procura pelo serviço ainda é baixa, mas nada relacionado ao coronavírus. Acredito que não tem tanto impacto, porque nosso atendimento é individualizado, não tem a questão do tumulto, né, do grande movimento de pessoas, principalmente agora no início. Então a orientação é que venham agora, porque como está mais tranquilo, não vai ter esse impacto. Estamos nos precavendo, conforme os cuidados orientados pela Organização de Saúde, para que não tenha problema nenhum. O prazo para o envio da declaração do imposto de renda encerra no dia 30 de abril e é melhor correr para evitar problemas com o leão. Se não enviar no prazo, vai pagar uma multa de R$ 165. Então, mexeu no bolso, já tem a preocupação. Então, a sugestão é que procurem logo o serviço, já que está disponibilizado com antecedência, está tranquilo o movimento. Então, venha, nós estamos atendendo nas 2 unidades da UNP, aqui na Roberto Freire e na João Medeiros. Na segunda e quarta atendemos na João Medeiros e na terça e quinta aqui na Roberto Freire. Agora vamos ao giro de notícias. G1RN. Governo do RN suspende aulas nas redes pública e privada. No Minuto, São Paulo registra a primeira morte pelo coronavírus no Brasil. Tribuna do Norte. Governo do RN suspende aulas nas redes pública e privada. Grande Ponto. Coronavírus. Federação mantém campeonato potiguar com portões fechados. O Notícias da Câmara desta terça-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.